Eu sou Gisele Pereira, sou especialista da Brain em inteligência de mercado e sou uma das técnicas responsáveis pela base de Recife, da região metropolitana de Pernambuco como um todo e de outras cidades e outros estados também do Nordeste, é uma região que eu gosto bastante, então é sempre uma alegria estar aqui com o pessoal da ADM apresentando esses dados e entendendo um pouco mais desse mercado, que é um mercado peculiar quando a gente compara com outras regiões, a gente vai falando a respeito disso, mas também é um mercado extremamente relevante, não só da região Nordeste, mas do Brasil como um todo. Quando a gente fala de região metropolitana aqui na análise, a gente não está falando da região metropolitana geográfica, aquela região metropolitana do IBGE, da legislação, né? A gente está falando da região metropolitana, cidades que se relacionam diretamente com Recife. Então, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Olinda, Paulista, Igaraçu. Essas cidades que estão sendo analisadas e aqui chamadas de região metropolitana, e obviamente Recife, que está sendo chamada de Recife e é o polo dessa região. Se nós somarmos toda essa população e todo esse potencial de consumo, a gente está falando de mais ou menos 20%, 21% da população do estado de Pernambuco e de 40% do potencial de consumo do estado. Porque aqui dentro dessas cidades analisadas, em especial encabeçado por Recife, nós temos aí uma alta concentração de potencial de consumo. A nossa apresentação, ela inicia falando dos lançamentos, depois a gente vai falar sobre vendas, estoque, estado atual do mercado, e aí vamos discutir um pouco sobre os imóveis de praia, em especial beira-mar e quadra-mar, aqui dentro da cidade de Recife e região metropolitana, e em algumas praias recortadas de modo especial para a gente falar sobre a distribuição do estoque e também dos valores. Em termos de lançamento, nós tivemos aqui em relação ao segundo trimestre de 2025, né, o trimestre anterior, nós tivemos redução de lançamento na cidade de Recife e um aumento de lançamentos nas cidades que integram a região metropolitana. Se a gente vai para o acumulado, a gente percebe que em 2024, nos 9 primeiros meses do ano de 2024, nós tivemos um volume bem mais significativo de lançamentos. Isso aconteceu não só em Recife, não só em Pernambuco, mas isso aconteceu em vários estados do Brasil. Isso aconteceu de modo geral nos indicadores nacionais também, como reflexo de uma realidade um pouco mais complexa de aquisição de funding, né? Estamos numa realidade. Aí, Copom se reuniu recentemente, manteve a nossa taxa básica de juros ali na casa dos 15%. Nós temos aí também um benefício que os bancos estão dando, um benefício maior para a aquisição de unidades do que para a construção de unidades. Isso está fazendo com que muitos incorporadores reduzam o volume de lançamentos. Então, é natural que essa queda aconteça, e isso aconteceu numa ordem similar em várias outras capitais analisadas. Quando a gente olha para o acumulado desses empreendimentos lançados, a gente percebe que, de fato, há uma tendência de queda muito marcada aqui, principalmente a partir do início do ano de 2025. Aqui nós estamos olhando o acumulado, né? O acumulado soma do mês de análise até 12 meses anteriores, né? Então a gente faz a somatória dos 12 meses que compreendem aquele período. Então a gente já percebe a sinalização dessa queda acontecendo no início do ano de 2025. Isso reflete também nas unidades, só que num volume menor, porque a gente vai falar um pouco mais adiante também sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que são unidades mais densas e que acabaram trazendo ali consigo um volume um pouco maior de produtos e apartamentos colocados. Perceba que, de modo geral, a gente tem uma redução aqui no terceiro trimestre, mas nós viemos de um segundo trimestre bem aquecido, em especial na cidade de Recife. Recife teve um volume de lançamentos considerável ali no final do primeiro semestre, e a gente teve neste momento uma redução em Recife, mas ainda dentro do patamar do que foi visto lá no primeiro trimestre de 2025. Opa, alguém abriu o microfone? É uma pergunta? Acho que só foi um acidente. Vamos continuar então. Tivemos uma redução das unidades no acumulado dos 9 primeiros meses do ano passado e nos 9 primeiros meses deste ano, ainda que essa redução seja inferior ao volume de redução de empreendimentos, e isso acontece muito por conta da densidade de unidades por empreendimento lançado.
Se a gente olhar no acumulado de unidades, perceba que aquela curva de queda em relação ao número de empreendimentos, ela é muito mais suave aqui, né? No mesmo mês de janeiro, a gente segue apresentando essa tendência de queda, mas de uma forma muito mais suave, e isso acontece tanto em Recife quanto na região metropolitana. E uma das causas deste número de empreendimentos reduzir, mas o número de unidades não reduzir tão significativamente, é justamente o volume de unidades que se relacionam ao programa Minha Casa Minha Vida. Enquanto eu tenho um empreendimento que vai lançar lá dentro do padrão alto ou do padrão luxo, super luxo, 80 unidades, 50 unidades, no padrão Minha Casa Minha Vida, costumeiramente, eu alcanço ali densidades muito superiores de unidades lançadas. E em decorrência disso, eu tenho justamente aqui uma manutenção do volume colocado, em especial na região metropolitana. Na cidade de Recife, eu não tive lançamentos Minha Casa Minha Vida no terceiro trimestre, e por isso, obviamente, esse número fica aqui zerado. E quando nós vamos olhar nos acumulados, veja que interessante, a manutenção do número de unidades colocadas nas cidades que integram a região metropolitana e um crescimento na cidade de Recife. Quando a gente olha para o acumulado, a gente está falando de mais ou menos 5.900 unidades lançadas nos últimos 12 meses, quando nós somamos Recife e região metropolitana dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Se nós seccionamos as unidades através dos padrões, e aqui recortando os padrões de uma maneira um pouquinho mais diferente, né, agregando o médio padrão e o padrão luxo para entender também esses produtos destinados à classe média e os produtos destinados às classes mais elevadas, acontecem algumas inversões aqui que são importantes de nós observarmos. No ano de 2025, quando a gente acumula o volume de unidades lançadas na região metropolitana e na cidade de Recife, veja que interessante, a gente tem de fato aumento aqui do Minha Casa Minha Vida, mas a gente tem uma redução do quê? Do médio padrão. O médio padrão, justamente as unidades que contemplam os produtos de padrão standard, no qual está inserido o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, os produtos de padrão médio e os produtos de padrão alto, que são justamente aqueles destinados à nossa chamada classe média. O que que a gente viu ao longo dos últimos anos, mais de maneira especial ao longo de 2025, um claro achatamento da classe média, principalmente em relação ao potencial de financiamento, porque ainda que nós tenhamos um financiamento mais facilitado em algumas pontas, em especial no Minha Casa Minha Vida, dentro ali da classe média nós temos as unidades sendo financiadas com as taxas de juros mais elevadas. E também temos um custo de construção que nos obriga, em alguns momentos, a fazer algumas concessões dentro dessas obras, fazendo com que muitos incorporadores migrem ou para os produtos com maior velocidade de venda e volume de venda, que são os produtos compactos e econômicos, ou para produtos mais qualificados, em especial dentro do mercado mais estruturado de luxo e superluxo, que é o mercado que em 2025 foi responsável por 7,4% das unidades lançadas até esse momento. E por falar em padrão, se a gente pegar apenas as unidades que foram lançadas ali até o terceiro trimestre, a gente percebe que nós temos uma concentração aqui em especial dos produtos compactos e dos produtos de médio padrão. Os produtos Minha Casa Minha Vida seguem impulsionados pelos lançamentos da região metropolitana, mas quero destacar também os produtos compactos que ganharam bastante volume se comparados com o mesmo período do ano anterior. A gente viu que os lançamentos caíram tanto em empreendimento quanto o número de unidades, não caíram tanto as unidades, muito impulsionado pelo Minha Casa Minha Vida e pelas unidades compactas também, mas e o VGV, né? O que foi lançado, o VGV que foi colocado? Ele está ainda crescente, ele caiu também. Se caiu, caiu na mesma proporção das unidades lançadas. E sim, ele teve ali uma queda no terceiro trimestre de 25, se a gente compara com o segundo trimestre. Mas se a gente compara ano com ano, período a período, nós tivemos, no final das contas, um aumento do VGV, principalmente um aumento de VGV dentro de Recife.
Ou seja, as unidades vendidas, as unidades lançadas em Recife, apresentam um ticket médio superior se a gente for comparar com outros períodos analisados. E isso vem muito de encontro com uma realidade que a gente vai ver lá nas vendas e vai falar um pouquinho mais sobre essa pressão da demanda e como isso tem influenciado nos custos. Mas é importante dizer que esse número traz consigo, né, esse crescimento do VGL, né, do VGV lançado na cidade de Recife, traz consigo uma valorização natural das unidades, uma força do segmento, em especial de luxo e superluxo, que nós vimos que acabou lançando com volume superior ao oferido nos anos anteriores, e ao mesmo tempo também a força dos produtos compactos, que segue lançando em grande volume na cidade com um ticket médio superior. Se nós olharmos em relação ao acumulado dos últimos 12 meses, nós temos um montante aqui de 4,9 bi, que é um montante bem significativo, sendo que 1,1 está na região metropolitana e 3,7 está justamente em Recife. E quando a gente distribui esse VGL, né, esse VGV lançado por padrão, a gente observa que, de fato, as unidades mais estruturadas de padrão luxo e superluxo têm uma representação bem significativa na composição desse valor geral lançado, com 43,9% do valor gerado em 2025 sendo relacionado a essas unidades mais qualificadas. Isso a gente falando de Recife, mas também da região metropolitana, né? Claro que em proporção menor na questão de lançamentos do mercado de luxo e superluxo, mas ainda assim falando da região como um todo. E as vendas, né? Tivemos. Gisele, Opa, Henrique, é, desculpe, você abriu o não, microfone e não eu abri o vi. microfone aqui só para fazer uma observação. E o luxo, em quantidade de unidades, ele representa, se eu não me engano, 7% do VGV. 7, Exatamente. alguma coisa. 7% das unidades Mais, lançadas. das unidades lançadas, mais no VGV representa quase 44%. Exatamente. Ou seja, é um descolamento grande aí, o super luxo, né? O luxo no nosso mercado. E a gente Exatamente. não tinha esse volume de VGV do luxo, e acabou que ele está com 44% aí do VGV lançado em 2025 inteiro, né? Exatamente. Minha A Casa Minha gente Vida a Minha Casa Minha Vida não, médio padrão, tem um percentual grande, né, de unidade lançada, mas em termos de VGV, ele dá uma achatada aí. Exatamente. Ainda que o médio padrão esteja um pouco achatado em termos de lançamento também por conta da pressão financeira sobre essa camada da população, em especial a nossa classe média pura, né, que são os compradores dos produtos ali de 600 a 900 mil reais. Mas é uma boa observação de dizer que, historicamente, Recife sempre teve um mercado de luxo e a região metropolitana também sempre teve um mercado de luxo e super luxo estável. Mas o que a gente vem observando desde 2023 é um avanço no valor dessas unidades, sobretudo agora no ano de 2025, nas unidades de padrão super luxo que estão alcançando aí as máximas, né? Estão buscando os tetos, estão tentando alcançar esses tetos, mas não estão conseguindo alcançar, né? Então, unidades que vão sendo lançadas em produtos cada vez mais qualificados. E entrando agora na seção das vendas, né, a gente viu que houve queda nos empreendimentos lançados, uma queda um pouco mais sutil nas vendas, um aumento ali do VGV lançado, mas e as vendas, como que elas têm performado? Se a gente for comparar em relação a 2024, que foi um ano muito bom de vendas, nós temos um volume crescente em unidades vendidas tanto na capital Recife quanto também na região metropolitana. Veja que tivemos um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior na cidade de Recife e 11% nas cidades que integram a região metropolitana. Aqui é importante dizer que, mesmo que eu tenha tido uma certa discrepância nesses lançamentos entre o segundo TRI e o terceiro TRI, né, principalmente na redução de unidades lançadas, nas vendas eu tenho permanecido em um patamar estável ali, mais ou menos 1.400 vendas
mês girando entre 1.400 e 1.500 vendas por trimestre na cidade de Recife e também mais ou menos 1.300 vendas no trimestre nas cidades que integram a região metropolitana. Quando a gente vai para o acumulado em 12 meses, a gente percebe que ambas as curvas são ascendentes a partir aqui de fins de 2023. A gente veio de um resultado de 2021, principalmente, que era um resultado bem atípico, né? Nas cidades, nas capitais e nas regiões metropolitanas do Nordeste, de modo especial, a gente teve um comportamento bastante atípico, impulsionado pela pandemia, mas a partir ali de meados de 2023, a gente tem uma curva de estabilidade e hoje a gente está buscando, de fato, essa estabilização do mercado em termos de volume de vendas. E essa estabilização acontecendo em valores mais elevados e não valores mais baixos. Hoje no Brasil, a gente está com uma intenção de compra em 24 meses de 48%. Isso significa que dentre as famílias que têm 21 anos ou mais e que têm renda de 2 salários mínimos ou mais, 48% delas desejam comprar imóvel nos próximos 2 anos. Isso é um volume bem significativo. E nós estamos vindo também de uma realidade dos últimos 3 trimestres Eu com. imaginei. É mais rápido que lá. Opa, Leonardo, você abriu o microfone, também tem uma dúvida? Acho que foi sem querer. Vamos então continuar. A gente vem de uma realidade de um aumento da intenção de compra, em especial isso acontecendo nos últimos 3 trimestres e atingindo o patamar de 48% nessa intenção. E quando a gente tem essa intenção de compra elevada, somada a uma baixa taxa de desemprego e desocupação, e o próprio benefício dos bancos através do financiamento mais favorecido ao consumidor final, isso acaba gerando uma perspectiva no comprador de uma certa estabilidade para fins de compra. E o desejo pela casa própria é um desejo inerente ao brasileiro, é algo que vem já de berço. Todos nós queremos ter o nosso imóvel e muitos brasileiros desejam viver de renda imobiliária através de investimento imobiliário. E isso é Gisele, expresso. Henrique, Diga, Henrique. sobre esse dado que você falou aí, de 48% das intenções das pessoas que ganham até até o mais, a A partir de dois partir salários de. mínimos. A partir de. Então, ela não está na nossa pesquisa, né? Não, a intenção Vo- de compra é o indicador que a Brain faz, né? Monitora há alguns anos e faz esse acompanhamento trimestralmente. Nós fazemos entrevistas em todas as regiões do país, cerca de 2.500 entrevistas realizadas para cada uma das pesquisas, e a partir disso a gente consegue estabelecer esses recortes de intenção de compra por região, por renda e, obviamente, o indicador nacional de intenção de compra também. Esses 48% é em Recife, região metropolitana, ou é Brasil que está falando? Isso é indicador Brasil, né? É um indicador Brasil. Obviamente, existem algumas variações em relação às regiões do país, mas, de modo geral, a gente tem resultados muito próximos da margem de erro. Então, a gente pode usar o indicador nacional como o nosso indicador maior, né, dessa intenção de compra. É que esse dado de intenção de compra, assim, eu quero entender melhor, porque, tipo assim, imagina que se todas as pessoas, 48% das pessoas acima do salário mínimo quer comprar um apartamento. Querem O que comprar de imóvel, fato né? Não só quer comprar apartamento. imóvel, não imóvel, seja casa, seja alguma coisa assim. Mas quanto que de fato se compra imóvel? Perfeito. 48 é muito, um percentual muito alto. A cada duas pessoas, uma tem Uma intenção de comprar imóvel. A cada 10 famílias, né, a gente está falando que mais ou menos 5 famílias estão querendo É, comprar imóveis. Existe um recorte dentro da intenção de compra que a gente fala que são as etapas do funil de venda desses produtos, né?
nós temos que 48% das pessoas desejam comprar imóveis. Desses 48%, quem está de fato em busca ativa está ali girando em torno de 15%, que são pessoas que ou estão buscando junto a imobiliárias ou já estão, inclusive, visitando imóveis fisicamente. Então, esse público que está dentro desse recorte dos 48%, né? Então, desses 48%, 15% estão nesse recorte mais próximo da compra, pretendem fechar negócio ali em mais ou menos um ano, 6 meses a um ano. E quando a gente fala de intenção de compra, é uma motivação pessoal, né? Então, aqueles que de alguma forma desejam em até 2 anos comprar o imóvel. Seja esse desejo um desejo mais palatável, um desejo mais direcionado, já mais organizado financeiramente, ou um desejo intrínseco àquela pessoa de adquirir o imóvel, seja para fins de moradia, de lazer ou até mesmo de investimento. Esses indicadores, eles nos ajudam a entender o apetite do mercado. Então, qual é o apetite dessas famílias pela compra? Nós já tivemos percentuais bem mais baixos, em especial quando a gente começou a fazer esse monitoramento, os percentuais eles eram mais baixos, e quando a gente cruza isso com outras informações mais macroeconômicas, a gente começa a perceber algumas interrelações, em especial quando a gente vai olhar para essa noção de desocupação, né, o índice de desocupação e desemprego, e também para o avanço da renda média. Então, o desejo do imóvel, ele está ali dentro da cabeça de 48% dessas famílias. A efetivação dessa compra não necessariamente vai acontecer nos 48%, mas significa que a gente poderia sim capturar boa parte dessa demanda, em especial pensando nos produtos que são mais direcionados a esse público, né? Dentro da pesquisa de intenção de compra, a gente também direciona alguns produtos para avaliação, se apartamento, se casa, se lote, se casa de rua, se produto para investimento, se casa de praia. Entendi. Aí a gente É tem que bem contratar bacana. outra pesquisa, né, Gisele? Para saber. Olha, eu acho que não precisa nem contratar, que a gente tem umas apresentações que acontecem. Vamos negociar com o Fábio aí, vamos negociar com o Fábio para ele apresentar esses indicadores. Tá joia, tá joia. Pode dar andamento aí. Obrigado. Maravilha! Quando nós somamos, então, as vendas das unidades em Recife e na região metropolitana, a gente tem que nos últimos 12 meses foram vendidas 11.004 unidades. É unidade pra caramba, né? E guardem esse número que a gente vai comparar isso lá com o estoque, que é bem importante. Mas a gente está falando de 11 mil unidades vendidas nos últimos 12 meses. Quando a gente segmenta isso por padrão, nós temos as unidades do padrão Minha Casa Minha Vida, né, a residencial vertical, que já representaram aqui no último trimestre mais ou menos 1.700 unidades, e nós tivemos crescimento nas vendas também desse segmento na cidade de Recife, um crescimento de 131%, e na região metropolitana de 21%, se a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Nas unidades acumuladas do Minha Casa Minha Vida, a gente tem aqui cerca de 6.600 unidades, né? 6.680 unidades no acumulado. Se a gente pensar isso em relação às 11 mil unidades vendidas, obviamente temos uma participação bem significativa dentro desse mercado Minha Casa Minha Vida. Quando nós separamos dentro dos padrões, veja que interessante. E aqui eu já quero começar falando de um segmento que historicamente na cidade de Recife, na região metropolitana, tem representado entre 1 e 1,5% das vendas. Em 2025, motivado pelo volume de lançamentos, mas também pelo aquecimento desse mercado, nós atingimos o patamar de 4,1% das unidades vendidas dentro dos padrões luxo e super luxo. Estamos falando de unidades comercializadas entre 2 e 4 milhões e acima de 4 milhões. 61% das unidades, que é o maior volume aferido também dentro dessa série histórica, foram de unidades do faixa 2 e do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, e 25,5% unidades de médio padrão.
Novamente, a gente percebe que existe um certo achatamento dessas unidades, motivado por essas questões econômicas e de endividamento que pesam mais sobre as famílias da classe média hoje do que pesavam anos atrás, e isso, obviamente, impactando nesse cenário de vendas. Em relação aos compactos, a gente teve também uma leve redução, porque naturalmente, se a gente sobe em dois padrões as vendas desses produtos, naturalmente os outros acabam ficando um pouquinho mais achatados. Importante dizer que estamos vendendo nos dois extremos, no extremo econômico e no extremo super qualificado. Em relação ao terceiro trimestre, isoladamente, né, nos meses que compõem o terceiro trimestre, nós tivemos 64% das vendas no Minha Casa Minha Vida, 19,9% dentro do médio padrão, que contempla standard médio e padrão alto, e 4,5% no mercado de luxo, 11,4% no mercado de compactos. Perceba que nós tivemos redução na venda dos compactos, tivemos aumento significativo nas vendas de Minha Casa Minha Vida e luxo, e também uma redução aqui no mercado de médio padrão. Em relação ao VGV, assim como nós vimos no VGL, né, no VGV lançado, aqui também tivemos avanços se comparamos com o mesmo período do ano anterior, demonstrando novamente que essas unidades, ainda que eu tenha uma participação muito significativa do Minha Casa Minha Vida, eu tenho um ticket médio um pouco mais elevado em todas as unidades, o que me propicia um acumulado que já passa aí dos 4 bi apenas nos primeiros 9 meses de 2025. Se a gente olhar isoladamente para o terceiro trimestre, nós temos mais ou menos 1 bilhão vendido em Recife e 350 milhões na região metropolitana. No acumulado em 12 meses, veja como que esta curva de Recife tem sido cada vez mais ascendente, né? Cada vez mais direcionada para cima, chegando a 3,6 bi no acumulado, enquanto na região metropolitana eu também tenho crescimento, mas a minha curva é mais singela, né? Comparativamente à cidade de Recife, se nós somarmos as duas regiões, nós temos aí 5,1 bilhões vendidos nos últimos 12 meses. Isso é recurso pra caramba. A gente está falando de 5 bilhões que foram comercializados nos últimos 12 meses nessas cidades analisadas. Então, é um mercado extremamente forte, um mercado financeiramente muito forte. E quanto à oferta final, né? O que que aconteceu? Gisele, você tem algum número do mercado de vizinho aqui no Nordeste para a gente fazer um comparativo? Tipo Salvador, Paraíba, Fortaleza. Sim. Veja, Fortaleza é um mercado maior em volume de unidades, né? Então, obviamente, a gente está falando que Fortaleza, possivelmente ali, ela sozinha já passe dessa marca dos 5 bi. Quando a gente vai para a região metropolitana, essa marca fica ainda mais efetiva. Hoje, na região metropolitana em Salvador, a gente está ali com 4 bi e meio, 5 bi também registrando nos últimos meses. A gente está falando hoje que os três grandes mercados do Nordeste em termos de volume de venda, são de fato a região metropolitana de Fortaleza e Fortaleza, a região metropolitana de Salvador e Salvador e a região metropolitana de Recife, que também apresentam um aquecimento do mercado, em especial ao valor vendido. Quando a gente caminha para a oferta final, aqui a gente falando de estoque, né? Toda vez que a gente fala de oferta final, ele é basicamente o estoque da nossa região. Veja que o estoque da nossa região analisada, ele apresenta tendência de queda desde o final do ano de 2024. Por quê? Porque eu tive redução de lançamento, manutenção e crescimento das vendas. Então, naturalmente, consumi o meu estoque. Se eu somar esses dois números aqui, que é o nosso estoque de Recife e o estoque da região metropolitana, eu vou ter mais ou menos 7.500 unidades, 7.600 unidades em estoque. Vocês lembram quantas unidades a gente vendeu nos últimos 12 meses? Olha, é o momento da, 11, da prova. 11 mil. 11 mil, ó, o Henrique ganhou 10 aí na prova. 11 mil unidades vendidas. E nós temos 7.600 unidades em estoque. O que que isso significa? Que se a gente mantiver o mesmo patamar de vendas e não tivesse nenhum outro lançamento, todo esse estoque seria consumido em mais ou menos 8 meses.
Então, em mais ou menos 8 meses, a gente conseguiria consumir 100% do nosso estoque. Isso demonstra que nós estamos com um consumo bem grande dessas unidades e as unidades que estão sendo colocadas estão apresentando uma velocidade de vendas mais interessante. Opa, alguém levantou a mãozinha? Abaixou a mãozinha. Quem levantou a mãozinha, se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Só eu que estou falando aqui, Gisele. Pô, Pois é, pessoal, mas é que alguém tá levantou sem a dúvida, só mãozinha, eu só que eu tenho não, dúvida. eu não consegui ver aqui quem foi que levantou a mãozinha, só apareceu aqui a sinalização, mas por favor, fiquem à vontade. E também, se quiserem mandar alguma coisa no chat, se você conseguir olhar ali também, Henrique, se tem alguma coisa no chat, a gente já Alô? vai respondendo. Teve uma Opa, pergunta alguém. no chat. Opa, tem pergunta no chat, vamos lá. Vamos abrir o chat. Pera lá, deixa eu voltar aqui, porque eu não consigo ver o chat. De Pernambuco inteiro, Leonardo, a gente não tem essa informação aqui neste momento. E também não são todas as cidades de Pernambuco que têm o mercado residencial vertical monitorado, né? Primeiro, não são todas as cidades que têm mercado residencial vertical e nem todas elas são monitoradas. Então, a gente não consegue ter essa informação com assertividade, mas eu posso tentar levantar para você depois da apresentação quais são as cidades que a gente tem o monitoramento e qual é o VGV total do estado considerando essas cidades. Combinado? E seguindo aqui a nossa apresentação, então a gente vai falar um pouco sobre velocidade de vendas. A gente viu que temos baixo lançamento, temos alta de vendas, e isso obviamente impacta no IVV positivo, 26,8% de IVV no terceiro trimestre. Lembrando que o IVV ele mede a velocidade em que as unidades estão sendo consumidas, considerando o estoque e os lançamentos. Esse 26,8%, ele é um número que representa velocidade, né? Significa que 26% do estoque está sendo consumido dentro daquele trimestre, considerando as vendas líquidas menos os lançamentos. Quando a gente vai para a segmentação por metragem, a gente começa a perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, quando a gente olha para Recife mais região metropolitana, em especial nas unidades maiores, veja como que o nosso IVV está grande, né? 60%, 86%. Por que que esse VV é tão grande nessas metragens? Porque nós temos um estoque bem baixo. Veja que a nossa base de estoque é baixa e nós também não tivemos lançamentos. E tivemos vendas líquidas. Então, esse número, ele se torna positivo em relação a essa metragem e faz com que o VV fique mais elevado, indicando que aquele estoque está chegando ao fim. Então, veja aqui, nas unidades em Recife, na região metropolitana, acima de 250 metros, a gente tem apenas 7 unidades em estoque, considerando o final do terceiro trimestre de 2025. Em contrapartida, onde que a gente tem volume e velocidade de venda bem legal também? Nas unidades, em especial aqui até 44 metros, que representam em vendas líquidas mais de 1.400 vendas líquidas no trimestre. Então, esse IVV aqui de 34%, ele é menor do que o IVV das metragens maiores, mas numericamente ele representa um volume muito mais significativo e, obviamente, quanto maior o volume de unidades e de lançamentos, menor vai ser o meu IVV, ainda que ele seja positivo. Não sei se essa lógica ficou clara, mas é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente olha para o IVV e fala assim, nossa, 80% de IVV é aqui que eu vou lançar. Mas temos que ponderar essa relação entre o que existe de volume de vendas mês, volume de lançamentos e como que isso está influenciando ou não essa venda sobre a nossa oferta. Da mesma forma que a gente faz o recorte da região metropolitana, a gente faz também de Recife para destacar que as unidades maiores a gente tem basicamente em Recife mesmo, então o estoque está na cidade de Recife. E em relação ao preço, vamos falar primeiro do preço de Recife, depois a gente entra no preço da região como um todo Laura, e da região metropolitana. Opa, alguém falou alguma coisa? Perdão? Que às vezes abre o microfone, né? Daí eu acho que tá chamando. Mas enfim, se eu não ouvir, por favor, podem ficar à vontade para cortar aí a minha fala e a gente se acha depois disso.
Em relação à evolução de preço, nós atingimos a marca de R$ 11.219 o metro quadrado. Esse valor é 9,6% superior ao que a gente encontrou lá no terceiro trimestre de 2024, ainda que demonstre ali a partir do segundo trimestre deste ano, né, uma certa estabilidade ali acima dos R$ 11.000 o metro quadrado. A gente vai falar agora sobre o preço das unidades por padrão e do preço por metro quadrado, olhando a região e olhando a região metropolitana e a cidade de Recife de modo separado para entender quais são as similaridades e as diferenças de ambos os recortes. Quando a gente olha a região como um todo, soma Recife e região metropolitana, as unidades em média são comercializadas por R$ 561 mil, ou seja, unidades que já furam ali qualquer teto popular, né? A gente já está justamente nos produtos que seriam de médio padrão. Então, se a gente olhar a região como um todo, é uma região com unidades de padrão médio. Claro que aqui a gente está falando de uma maneira bem conta do padeiro, porque essa variação acontece com unidades que passam de 5 milhões, batem 6 milhões em média no super luxo, 2,6 milhões no padrão luxo, 1,6 no padrão alto e 869 mil no padrão médio. Veja que aqui, quando eu olho para o padrão econômico morar bem, né, no recorte do programa, econômico morar bem até o teto e o standard, eu estou falando das faixas 2, 3 e 4 do Minha Casa Minha Vida, basicamente, né? Então, eu estou falando justamente desses limiares de valores que estão sendo beneficiados pelo subsídio da taxa, impactando nas vendas, como a gente viu lá no ciclo de vendas e também no ciclo de lançamentos. Quando a gente segmenta aqui em verdinho, que é Recife, e em amarelinho, que é a região metropolitana, a gente começa a perceber que onde que a gente está conseguindo lançar morar bem econômico? Na região metropolitana, né? A gente não está conseguindo lançar com tanta facilidade em Recife. Quando a gente vai para os produtos de padrão econômico Minha Casa Minha Vida, veja que existe similaridade nos preços, então não existe uma discrepância tão significativa nestes valores e nos padrões standard e Gisele, médio. Aí, licença. opa, Esse diga aí. número é de 2025 ou ele é desse trimestre? Ele é do terceiro trimestre de 2025, então é o número oferido no final de setembro de 2025. Tá bem. Sempre quando a gente fala de trimestre, a gente fala sobre o último mês, né? Quando a gente está falando de trimestre e preço, a gente fala sobre o último dia do último mês do trimestre. Então, setembro, dia 30 de setembro, os valores que estavam nas tabelas no dia 30 de setembro de 2025 são usados para fazer essa majoração de valores. Seguindo aqui, veja que uma coisa que é bem interessante é que no mercado da região metropolitana eu vou até o segmento de padrão luxo, né? Quando eu vou para o segmento super luxo, eu basicamente estou dentro de Recife. Eu não atuo neste momento com as unidades disponíveis na região metropolitana. E nos produtos compactos, olha que interessante também, né? Tem unidades em média a 516 mil na cidade de Recife e 362 mil na região metropolitana. Claro que região metropolitana é o mundo, né? Porque a gente tem ali tanto produtos menos qualificados quanto mais qualificados. A gente já vai falar sobre isso quando a gente chegar no recorte das praias. Em relação ao preço médio da região, enquanto a gente viu lá que o preço médio de Recife é um pouquinho maior que 11 mil, aqui nós temos na região 9.981. E eu vou passar aqui para esse recorte em que a gente vê lado a lado o que é Recife e região metropolitana e também o que é o preço médio de Recife e da região metropolitana. Então, a região metropolitana, de fato, tem um preço um pouco mais baixo, se a gente comparar com a cidade de Recife, até por uma questão de disponibilidade de terra e uma questão de valorização de terrenos, que é inerente às cidades mais densas. Isso acontece não só em Recife, mas em todas as capitais. Mas é importante dizer que a gente tem uma certa similaridade quando a gente vai olhar para os preços dos mercados mais estruturados, sobretudo no mercado de padrão médio, alto e luxo, em que tanto região metropolitana quanto Recife caminham em valores muito próximos, e também no mercado de padrão econômico, que também existe uma certa similaridade e proximidade de preços, ainda que naturalmente a região metropolitana seja mais atraente
para esses produtos. Nos produtos compactos, a gente tem em média Recife trabalhando ali em 14.480 e as cidades da região metropolitana em 11.327. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre o estado atual do mercado, tanto na região metropolitana quanto em Recife, e aí a gente entra nos produtos beira-mar e quadra-mar e os produtos de praia. Em relação ao mercado atual, hoje a gente tem que 82%, quase 83% das unidades que estão em estoque foram lançadas entre 2023 e 2025, ou seja, a gente tem um estoque muito jovem, tanto na cidade de Recife quanto na região metropolitana. Lembrando que o estoque de Recife é de 4.910 unidades e na região metropolitana de 2.676. Hoje, em Recife, o nosso estoque ele está mais concentrado em produtos de padrão standard, que são os produtos entre 350 e 700 mil. E aqui é importante dizer que a gente tem contido dentro desse padrão as unidades do faixa 4, ainda que essas unidades não estejam aqui segmentadas dessa forma, mas elas estão contidas dentro desse padrão. As unidades do econômico também têm uma certa representatividade, mas o segundo padrão mais estocado, ou seja, com maior volume de estoque, é o produto de padrão compacto. Na região metropolitana, por sua vez, a gente tem um estoque mais condensado nos produtos econômicos, tanto nos produtos vinculados ao programa Morar Bem, como também nos produtos que estão relacionados à base econômica, mesmo ali do faixa 3, que é fora do programa. Em relação ao superluxo, lembra que a gente falou muito do superluxo, né? Que lançou bastante, que impactou no VGV, que impactou no VGL, que subiu o volume de vendas, enfim. Olha quantas unidades a gente tem em estoque na cidade. 2 unidades. Isso é basicamente nada, né? Se a gente for olhar nesse recorte de preço aqui dentro da venda primária, é basicamente nada. E no mercado de luxo, ainda que a gente tenha 253 unidades em estoque, a gente tem um escoamento muito positivo e uma representatividade ali de 5%. Uma coisa, Gisele, o estoque que você considera é, pós-habite, certo? não, são unidades que estão em venda de tabela, né? Que estão disponível para venda na mão do incorporador, não necessariamente com a Bitse, só dentro dos Se eu produtos que foram lancei ao lançados, né? empreendimento de luxo, por exemplo, super luxo, quer dizer que eu só tenho 2 unidades no mercado inteiro de estoque acima de 4 milhões, 4 milhões. Uhum. contando lançamento e Contando produto o pronto. lançamento, tudo que foi colocado, tudo que está disponível para venda, né? Os empreendimentos que estão disponíveis para venda Ah, tá. primária Você são pega 2 então por unidades. tabela de venda do incorporador. Então você não Isso, consegue aí pegar os apartamentos de pronto, né? Que eu chamo assim, pronto não, mas de revenda. de revenda. Isso, de revenda não entra nesse recorte, porque justamente a revenda aí é o mundo, né? E a revenda ela vai seguir, logicamente, as diretrizes e os direcionamentos do mercado como um todo. A gente sempre olha o mercado primário, porque o mercado primário são os competidores deles mesmos, né? O mercado de revenda ele é inerente a qualquer segmento. Se a gente vai fazer, a gente tem mercado de revenda de roupa, né? A gente tem mercado de revenda de carro, como que a gente não vai ter de apartamento, né? Existe esse mercado que ele vai acontecer naturalmente em todos os segmentos que a gente analisa. Porém, o que vai ditar ali a moda, o preço, as amenidades, as características, vai ser sempre a venda primária, seja no mercado da moda, no mercado automobilístico ou no mercado imobiliário. Por isso, a gente sempre olha para a venda primária. E segmentando essa oferta primária dentro dos períodos de planta, construção e prontos, dentro de cada um dos padrões, a gente começa a encontrar algumas coisas bem interessantes. Eu convido vocês a olharem para esta tabelinha aqui, esse gráfico que está na parte de baixo, que ele é mais interessante, um pouco mais interessante do que esse que está aqui na parte de cima, porque ele mostra dentro do nosso estoque qual é o percentual daquelas unidades que estão prontas, no azul, em construção, nesse tom de verde, ou em planta. Veja que no mercado Minha Casa Minha Vida, eu não tenho nada pronto. Todo o meu estoque está em construção ou em planta, ou seja, eu estou com um escoamento muito interessante dessa oferta.
Mercado de luxo, eu tenho 4% do meu estoque pronto, se eu for olhar para toda a oferta final, né? Aqui luxo e super luxo, que somam aquelas 253 unidades do luxo, mais as duas unidades de super luxo, então a gente está falando de 255 unidades, em que apenas 4% está pronto. 96% está em construção ou está em planta. Onde que eu tenho mais estoque pronto? Nos produtos de médio padrão e nos produtos compactos. Ainda que em ambos os casos eu não ultrapasse ali o limiar dos 25%, ou seja, de um quarto do mercado estar pronto. Aqui a gente considera produto pronto acima do 37º mês após o lançamento, né? Então, 6 meses de planta, entre 7 e 36 meses construção e a partir dos 37 meses produtos prontos. Isso significa que a gente tem, de fato, um estoque jovem na maior parte dos segmentos. Se a gente Tá. trouxer, né? Gisele, só nesse quadro anterior, no slide anterior, é, você pode me explicar a oferta lançada e ele, tipo, Oferta assim, lançada compacto, são a oferta lançada e ele está pronto. a Como é que, oferta como é que é? lançada são as unidades que foram colocadas, que foram disponibilizadas à venda. Então, quando a gente olha para o mercado aqui, né, é que essa tabela é recortada, né? Ela não traz informação. Mas na maior parte das tabelinhas, a gente traz um número de empreendimentos, oferta lançada e oferta final. A oferta lançada é a soma de todos os produtos em que a gente tem estoque. Então, por exemplo, esses 1.318 apartamentos aqui em estoque no compacto, eles vão representar 100 empreendimentos, chutando bem alto. Esses 100 empreendimentos, um empreendimento tem uma unidade em estoque, o outro tem dois, o outro tem 20. Se eu somo tudo que foi lançado nesses 100 empreendimentos, eu tenho oferta lançada, ou seja, todos os produtos que estão disponíveis. Quando a gente vem para essa tabelinha, esse número aqui significa que dentro desses 4% eu estou somando esse montante geral das unidades que foram lançadas. Então, aqui veja que no Minha Casa Minha Vida eu já não tenho nada, por quê? Por que que eu não tenho nada aqui na oferta lançada que está pronto? Porque o que tinha pronto foi vendido. Então, aqui, da oferta lançada, 20% das unidades dessa oferta lançada como um todo, elas têm mais que 37 meses. Mas em estoque, elas têm 4% apenas, porque esses outros 16% já foram vendidos. Da mesma forma aqui, né? Eu tenho 47% das unidades lançadas prontas, mas essas 47% eu já tive ali 23% que foram vendidas. Restam 24% que estão prontas ainda dentro da minha base de estoque. Eu não sei se ficou claro, Henrique, ou Não, entendi, sim. Maravilha, perfeito. Obrigado. Imagina. E quando a gente traz a valores presentes, então, esse volume de unidades lançadas, vendidas e principalmente o nosso estoque, lembrando que o nosso estoque a gente está falando da soma das unidades lá de Recife e as unidades também da região metropolitana, que dão essas 7.586 unidades aqui. Distribuídas pelos valores do ticket médio e pelos padrões, a gente chega a um estoque geral em ambas as regiões, né, Recife e região metropolitana, de 4,1 bi. Esse estoque, ele pode parecer elevado, né? Pode parecer grande, se a gente pensar que são 4 bilhões em estoque, porém, como a gente viu nos últimos 12 meses, a gente já superou a marca dos 5 bilhões, e também, se a gente for somar tudo que já foi lançado, a gente passa aí dos 18 bilhões com facilidade. Então, o nosso escoamento ele segue bastante positivo. E seguindo agora, então, para a análise dos residenciais Beira-Mar e Quadra-Mar na cidade de Recife e região metropolitana, depois a gente segue para o recorte de praia mesmo, que é bem bacana de olharmos para a praia de Ipojuca, para as praias de Ipojuca, para as praias de Carneiros, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre a realidade daquela região.
Se a gente olhar para os empreendimentos que estão em venda primária, nós temos 10 empreendimentos, sendo que 6 deles estão na beira-mar e 4 deles estão na quadra-mar. A gente tem uma realidade, principalmente em Recife, de uma ocupação de orla ali, que já é uma ocupação antiga, né? Então a gente tem já uma ocupação em densidade, o que limita muito o número de empreendimentos que podem ser lançados. Nós temos ali uma oferta lançada na beira-mar que passa das 1.200 unidades, quase beira 1.300 unidades, e na quadra-mar de 203 unidades, e um estoque somado de 628 unidades, sendo 605 na quadra-mar, na beira-mar e as demais unidades na quadra-mar. A maior parte das nossas unidades em estoque é justamente unidades de padrão compacto, justamente por conta dos produtos para investimento, em especial pensando na alocação de curta estadia. Se a gente olhar para a disponibilidade, na beira-mar a gente tem uma disponibilidade relativamente alta, porém isso se dá por conta da idade do lançamento dessas unidades, né? A gente tem um estoque bem jovem e naturalmente está ainda no seu período de escoamento. Quando a gente vai para a quadra-mar, já tem produtos um pouco mais antigos, então naturalmente a gente já tem uma disponibilidade menor, mas ainda assim, de modo geral, um escoamento bem interessante. Em relação ao número de dormitórios, né, a tipologia lançada, veja que interessante. Tanto aqui na beira-mar a gente tem uma característica bem forte de um e dois dormitórios, em especial vinculados aos produtos compactos, e na quadra-mar a gente já tem uma força muito maior dos produtos de três ou quatro dormitórios, justamente por essa competição de terreno, né? Competição e disponibilidade de área para a construção. Quando a gente segue para o preço médio dessas unidades, é interessante dizer que o preço médio, ele é médio, né? Então, ele vai trazer desde as unidades com valores menores, que estão sendo vendidas na modalidade de condomínio fechado ou venda direta, como também aquelas unidades que estão sendo vendidas na incorporação, fazendo com que esse valor, ele varie um pouco mais. De modo geral, as unidades na beira-mar têm um preço de venda de 1.400.000, 1.500.000 ali em média. Já as unidades da quadra-mar por estarem muito focadas em unidades de moradia, de fato, né? Então, unidade de padrão médio ou superior, a gente tem ali um produto que beira o 1.800.000, né? 1.900.000. E em relação ao preço, esse ticket também vai de 17.500 na beira-mar e 15.800 na quadra-mar. Se a gente segmentar só os bairros de Boa Viagem e Pina, o valor da beira-mar sobe para R$ 20.731 o metro quadrado. Ou seja, a gente tem uma questão também de onde está esse produto frente à nossa orla e qual é a posição dele em relação a esses bairros mais tradicionais. Importante dizer que as unidades de produto compacto que a gente tem na beira-mar, elas já estão batendo próximo de R$ 1 milhão o preço médio de venda, aqui considerando unidades padrão, né, com 955 mil de preço, ticket de tabela e 44 metros quadrados de área privativa. Quando a gente vai para as praias, e aqui falando da região metropolitana, falando de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Tamandaré, uma coisa que é bem interessante da gente observar é que 97% do estoque dessas regiões foi lançado aqui a partir de 2022. Ou seja, eu tenho um estoque 100% jovem, porque 97% a gente fala que 2,7%, 3% do estoque lançado é de unidades prontas, isso é ínfimo frente ao mercado que foi gerado, né? A gente está falando ali de um mercado de mais de 2.000 unidades, então é um valor bastante baixo. A gente tem um pouquinho mais de coisa pronta em Ipojuca, mas tanto Cabo como Tamandaré seguem ali próximo dos 94, 97%, e isso faz com que a média geral seja de 93% desses produtos em construção ou em planta. Quando a gente vai olhar para a oferta lançada e a oferta final, e aqui é bem interessante de até falar sobre aquela questão que o Henrique levantou, né? Então, nós temos aqui a distribuição de todas as unidades que foram lançadas, e dentro dessas unidades lançadas, desses empreendimentos, estão, obviamente, o nosso estoque. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para os produtos
De padrão luxo, nós lançamos lá em Cabo de Santo Agostinho 80 unidades e nós temos 9 em estoque. Então, dentre essas 80 unidades lançadas, temos um estoque de 9 unidades. Em Pojuca, da mesma forma, dentre as 6.097 unidades lançadas de produto compacto, nós temos 927 unidades disponíveis para venda. Veja que somando Zé, licença. Esses números são do terceiro TRI, é isso, só confirmando. Essas esses unidades que números, foram eles lançadas. somam toda a oferta lançada e toda a oferta final disponível nesta localidade, não necessariamente apenas os produtos lançados no terceiro TRI. O Ah, tá, recorte é o mas aqui terceiro TRI, né? está em Cabo de Santo Agostinho, só Cabo de Santo Agostinho, é isso? Cabo, Ipojuca e Tamandaré. Ah, A tá. primeira, Ó, e isso, Pojuca, 6.000 unidades, 7.576 7 mil, unidades não, ao 6.000 que eu digo todo de compacto. de compacto, exatamente. Aham. Tivemos de lançamento, somando tudo que está disponível para venda primária. É bastante unidade, né? É, isso Quando a tudo gente. que foi ofertado, né? 7.500 unidades que foi ofertada nas praias, é Isso. isso? E que tem pelo menos uma unidade na mão do incorporador ainda. Então, tudo isso aqui ainda tem pelo menos uma unidade na mão do incorporador. Então, quando a gente olha que na somatória de todas as unidades que foram lançadas, que foram disponibilizadas para venda, a gente tem 16.574 unidades, isso somando Cabo de Santo Agostinho, Pojuca e Tamandaré. Quando a gente vai para o estoque, nós temos de estoque 2.611 unidades nessas mesmas cidades. E o estoque distribuído dentro de cada um dos padrões. Obviamente, a maior concentração de estoque está nos produtos compactos, e esses produtos acontecendo em Ipojuca e em Tamandaré, a gente não tem estoque, não tem produto disponível para venda em Cabo de Santo Agostinho. E o outro segmento também que é bem importante nessa região são os segmentos de médio e alto padrão. Médio, unidades de 700 a 1.250.000 e alto padrão de 1.250.000 a 2 milhões. Essas unidades vão representar 5% do estoque, quase 6% do estoque, 8% do estoque, perdão. E as unidades de padrão alto, mais ou menos 6% do estoque. Quando a gente fala de tipologia, também naturalmente a tipologia mais comum dos produtos está aqui no um dormitório, que representa das 2.611 unidades em estoque nessas cidades, nós temos 1.583 unidades de um dormitório e 810 unidades de dois dormitórios. Bem aquele produto que foi naturalmente mais lançado nessas regiões destinados à ocupação, tanto para investimento quanto também para compra de lazer, né? Que são aqueles produtos ali de imóveis, bem com cara de clube de praia, produto de praia mesmo, de um, dois dormitórios. Três dormitórios representam 148 unidades em estoque e quatro ou mais dormitórios, 70 unidades. Em relação ao preço de cada um desses padrões, veja que interessante, né? Obviamente, esse preço varia bastante em cada padrão, em cada cidade, dadas as características dessa cidade, sendo que em Cabo e Ipojuca nós temos aqui produtos que beiram os 3 milhões ou que passam dos 3 milhões de reais no segmento de padrão luxo. E no padrão alto, veja que interessante, as três cidades praticam preços muito próximos ali a 1.500.000 reais no padrão alto. No padrão médio, a gente tem um padrão médio quase inexistente, já caminhando para o alto em Ipojuca. E também nos produtos compactos, nós temos em média unidades comercializadas por 482.000 em Ipojuca e 389.000 em Tamandaré. Quando a gente coloca isso por preço por metro quadrado, a gente começa a perceber uma certa diferença, em especial em relação à cidade de Ipojuca. Ipojuca é a cidade, uma cidade altamente turística, né? Uma cidade que tem uma visibilidade nacional e até internacional, justamente por conta de Porto de Galinhas e também de Muro Alto, que vem crescendo e vem ganhando muita notoriedade, principalmente para esse turismo um pouco mais qualificado, né? Mas, de modo geral, as pessoas do Brasil
da região da América do Sul e, de modo geral, também do mundo, né, tem esse conhecimento sobre Porto de Galinhas, o que torna essa cidade bastante atrativa para produtos de investimento, e isso implica também no preço, né? Veja que quando a gente compara o preço médio geral das três cidades, Ipojuca naturalmente se destaca. Não que Tamandaré, Carneiros não tenha essa notoriedade tão significativa, mas quando a gente fala em termos de destinos conhecidos internacionalmente, acaba que Pojuca tem uma atratividade um pouco maior e leva mais incorporadores a lançarem lá. Ainda que eu tenha em Tamandaré uma velocidade de vendas muito positiva. E Cabo eu tenho essa mistura de produtos, tanto produtos para lazer como também produtos para moradia, haja vista essa mudança do processo de ocupação da própria cidade. Aqui a gente olha em relação ao preço médio da região, que está ali em torno de R$ 4.830, sendo que nós temos uma baita de uma escadinha aqui a partir do padrão médio, passando dos 18 mil com facilidade nas unidades de padrão alto e luxo, e quase batendo ali nos 15 mil quando eu falo das unidades de padrão compacto. Então, chego depois de uma hora aí falando muitos dados na cabeça de vocês, chego ao final dessa apresentação e me coloco à disposição em caso de dúvidas. Estou aqui à disposição para saná-las, ou pelo menos para a gente discutir aí possibilidades de resolver essas dúvidas. Muito obrigada, pessoal. Gisele, eu tenho uma Obrigado. dúvida conceitual. Diga, Com Rodrigo. relação você separou aí os dados de Pojuca e do Cabo, né, da região Uhum. metropolitana. Então, na composição dos dados que inicialmente você apresentou para a gente, esses dados estão extraídos. Apesar deles estarem na região metropolitana, esses dados não compõem aquela primeira base de apresentação, correto? Compõe a primeira base, sim. Depois a gente recorta eles especificamente para abordar a questão das praias. Ah, perfeito. Então, E eles naqueles compõem primeiros naquela base. números a Tá gente bom. está com tudo. Uhum. Perfeito. Obrigado. Imagina. Oi, José, boa tarde. Meu nome é Paulo Guedes, eu sou editor do site Movimento Econômico. Tudo bem? Tudo bem, e você, como é que tá? Tudo, muita coisa. Vamos lá, Eu vamos vou, lá. assim, quero trabalhar em dois blocos. Uma é essa questão das praias, de um lado, e outra é a questão dos números gerais, né? Em relação aos números Perfeito. gerais, assim, o mercado está aquecido, né? Isso já vem ao longo dos trimestres. Essa questão do imóvel de luxo já vem também uma tendência, que inclusive no último levantamento já foi bem citado isso. Mas eu queria Uhum. trabalhar mais essa questão do achatamento da classe média. Sim. Foi feito esse exame, eu queria saber a questão do diagnóstico que pode ser feito a partir de agora. E, sim, o mercado está aquecido, mas os juros estão altos, né? As ofertas não estão muito presas em construção para esse segmento. Eu queria saber, assim, em relação ao Brasil, Recife se compara, existe alguma outra metrópole que tem essa mesma situação dos extremos estarem bem aquecidos e a parte intermediária da classe média está com menos oferta? A questão da classe média é inerente ao Brasil. A gente está vendo isso em todas as regiões, de fato, uma diminuição da oferta lançada e até mesmo uma diminuição, em alguma medida, do volume de vendas, porque a gente sempre tem uma relação direta entre lançamento e venda. Toda vez que eu lanço um empreendimento, eu gero um aquecimento do mercado que faz com que aquele produto ganhe notoriedade, eu consiga atingir os potenciais compradores. Isso é um esforço de venda fantástico que é feito pelas equipes comerciais das incorporadoras, das imobiliárias, e isso impacta no mercado. Quando eu tenho redução de lançamento, naturalmente eu já tenho essa redução de vendas, então eles vão meio que caminhar junto. O que está acontecendo com a nossa classe média, né? Nós temos hoje uma taxa de juros que é bastante elevada e isso eleva também o custo de vida, não só o custo da aquisição de crédito, mas quando a gente combina uma taxa de juros mais alta e a gente combina também ali uma inflação acumulada em alguns segmentos que reduzem o nosso poder de compra, isso impacta naquela classe que é baseada no consumo, que é a nossa classe média, né? Todos nós sabemos que a classe média, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela é construída a partir desses patamares de consumo, seja consumo dentro das categorias de varejo, como também o consumo desses grandes itens, né? Quando a gente vai para o mercado imobiliário,
o encarecimento da taxa de juros tem sido contornado pelos produtos do padrão econômico, que a gente viu estão aquecidos em vendas e estão sendo contornados pela alta renda, porque a alta renda, ainda que a taxa de juros impacte na vida dela, não vai impedir que ela compre um produto, né? Quando a gente fala de classe A mais, quando a gente fala das famílias que ganham mais de 80, 100, 120 mil reais por mês, o impacto dessa taxa de juros não vai ser tão significativo porque a maioria desse público vai financiar de outras formas, vai financiar direto com a incorporadora. Então, esses dois extremos, eles estão meio que cobertos por essa relação de subsídio de taxa por um lado e essa relação de potencial de consumo e, obviamente, de poder aquisitivo de outro lado. Já a nossa classe média, ela depende do financiamento e ela vai buscar esse financiamento com taxas de juros um pouquinho mais elevadas, porque enquanto a gente está falando de 9%, 8% em algumas camadas subsidiadas do Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de 11, 12% para esse público que já é um público que está vendo seu potencial de consumo reduzido e que também é uma classe que está naturalmente um pouco mais endividada. Então, é natural que nesses cenários econômicos em que eu tenha esta configuração, eu tenha justamente esse achatamento da venda para a classe média. Do mesmo modo, quando eu tenho para o incorporador uma dificuldade de aquisição de crédito, os incorporadores que trabalham nesse médio padrão, eles começam a seguir ou para os produtos econômicos para ganhar velocidade de vendas e conseguir vender um volume maior e se manter estáveis no mercado, ou eles vão para os produtos de padrão mais alto, buscando atingir justamente o público do padrão alto, luxo e super luxo. E isso vai fazendo com que a gente tenha novamente redução desses lançamentos, impactando nas vendas e, obviamente, no poder aquisitivo desse público que já vem das características econômicas nacionais. E como é que a ADM vê esse diagnóstico? Como é que se pode melhorar, na verdade, a oferta para esse segmento? Olha, então vou ter que pedir ajuda da Demi, né, para resolver, para responder essa questão. Mas o que eu acho que é interessante de nós falarmos em termos de mercado nacional e também de mercado regional é que existe um movimento para se criar novas formas de financiamento imobiliário, e a gente vem de uma tendência em que a taxa de juros ela vai cair em algum momento. É insustentável a gente manter os indicadores que nós temos hoje com a nossa taxa básica de juros em 15%. Ainda que o Copom sinalize, né, tenha sinalizado essa manutenção da taxa, é natural que a gente caminhe para uma redução. Talvez não uma redução tão significativa como algumas pessoas mais otimistas têm colocado, mas também não acredito que a gente caminhe para um avanço da taxa de juros. Então, naturalmente, com essa modificação dos sistemas de financiamento e esses novos sistemas que estão sendo colocados e propostos, a redução da nossa taxa de juros, a gente vai ter mais lançamentos dentro dessa camada, impulsionando aí também essa demanda que hoje está reprimida, né? Não significa que a classe média não quer comprar, só significa que está um pouquinho mais difícil. Então, tendo o produto lançado e tendo esses benefícios, a gente consegue alcançar aí um resultado mais positivo. E agora, quanto à ADM, vou passar a palavra aqui para o Henrique, representando a associação. Henrique, me ajude aqui. Bom, nada, então. É, é isso mesmo que você falou, Gisele, esse posicionamento da classe média. A classe média, de um tempo para cá, mudou também o patamar de quem é classe média, né? Até porque surgiu aí mais um programa do Minha Casa Minha Vida na faixa 4 e atende produtos até 500 mil e com renda de 12 mil reais. Então, a classe média, saindo do Minha Casa Minha Vida, ela ficou com um gap até pequeno dos produtos aí a partir de 500 mil, 500, 600, 700. Isso aí requer uma renda familiar de 20 mil, mais de 20 mil reais. Então, já que nos, se enquadra muito na classe média do IBGE. Mas, obviamente que a taxa de juros ela precisa dar uma ajustada para essa família ter condições de tirar o financiamento. É pouco provável que essa família tenha uma reserva para poder dar um sinal maior, para poder quitar esses apartamentos. Então, ela realmente, de fato, precisa de um, financiamento que comporte a renda familiar.
Perfeito. Henrique, aproveitar que você está falando já, aí, em relação à questão das praias do litoral sul, eu queria que você me desse, assim, foi mostrando agora como é que está a situação atual, mas eu queria ver com vocês se é possível fazer uma projeção do impacto da retomada do Trem 2 da refinaria Abreu Lima, que a Petrobras já anunciou um investimento de 30 bilhões, que deve gerar cerca de 30 mil empregos, diretos e indiretos. Então vai haver uma nova corrida de ocupação, né, de uma necessidade de moradia. Alô? Oi, Henrique, te ouvimos? Oi, cortou aqui um pouquinho para mim. Eu pode repetir a pergunta? Oi? Opa, eu não sei se talvez ele não caiu também, mas a pergunta é sobre a retomada das obras da Abreu e Lima e como que isso pode impactar na ocupação ali da cidade e da região. Então, com esse advento aí da Abre Lima, né? Obviamente que vai ter mais demanda para habitação, né? Mas é uma habitação e a gente tem que diversificar, ver qual é que é a habitação que vai ser consumida por Oi, esse alô, oi, público. caiu a conexão, eu não peguei nada da tua resposta. Eu estava começando a responder agora, mas de fato, quando você retoma as obras de um grande equipamento que está lá da refinaria, ela vai demandar uma habitação para a região, né? Então, o que a gente vê hoje de lançamentos imobiliários o grande volume é para segunda residência, né? E o que a gente tem ofertado de Minha Casa Minha Vida ou outro segmento que não seja de segunda residência é um percentual bem pequeno. Então, acho que se acredita que haverá uma demanda por por essa moradia e que, de fato, é uma coisa pujante aí no estado. E isso até complementando o que o Henrique comentou, né? Nós temos em estoque dentro de produtos econômicos nessa região apenas 125 apartamentos disponíveis para venda. Quando a gente tem grandes equipamentos que são instalados ou quando a gente tem uma grande movimentação, seja por indústria, seja por obra pública, seja por, enfim, N fatores, a gente tem de maneira imediata uma pressão por ocupação. Então, muitos investidores acabam adquirindo produtos que não são produtos típicos de investimento, e aqui a gente fala de casas e apartamentos que têm essa conotação mais econômica, para ganhar com o ticket de locação, porque geralmente nessas regiões a gente tem, nesses momentos de transição, uma pressão muito grande para o ticket médio da locação. E, obviamente, no médio prazo, a gente também impulsiona o lançamento de produtos destinados à moradia e ali produtos tanto verticais quanto horizontais. Para mim está ótimo, né? Sinal que nas próximas pesquisas, com certeza, vai mudar bastante esse cenário lá. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai ter ali no ano que vem também uma mudança bem significativa, porque a gente vem num ano atípico, né? 2026 é um ano de movimentos muito diversos. Aí a gente vai ter Copa do Mundo, tem muito feriado, temos aí também as eleições, então tudo isso vai impulsionando também o mercado imobiliário para o ano de 2026. Ok, da minha parte era isso. Eu agradeço. Eu que agradeço, muito obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que é isso, Gisele. Te agradeço aí mais uma vez aí a apresentação, né? A pesquisa é um pouco extensa, mas nos dá muitas informações. E depois a gente, com mais calma, cada, cada um pode dar uma lida. E se surgir alguma dúvida, a gente entra em contato aqui com vocês também. Perfeito, pessoal. Estamos sempre à disposição. Também quem quiser, né, ter mais informações aí regionais, a Brain tem vários canais, tem um canal no YouTube, temos também a nossa página ali no Instagram e a gente tem um aplicativo também em que
várias informações são divulgadas, pesquisas nacionais, inclusive essa de intenção de compra é divulgada no nosso aplicativo. Então, quem quiser, é só procurar lá, Brain Inteligência, que vocês já vão achar a lâmpadazinha verde e conseguir nos acompanhar mais de perto. Tá, joia. Muito obrigado, Gisele. Obrigada, pessoal. Valeu, Excelente tchau, tarde, tchau. ótima semana. Tchau, tchau.